Já em relação à Europa, o que nós temos? Depois da sistemática
Também tem sido entendido pelos especialistas russos, né, que a paciência do urso ela está sendo esgotada com esses ataques, vamos dizer assim, chamados de ataques terroristas à população civil, à estrutura civil da Rússia, feita pelo Zé Ruela lá da Ucrânia. De certa forma, esse movimento do Zé Ruela é um movimento que busca levar a participação efetiva da OTAN no campo de batalha, no sentido de dizer assim, botar as tropas no chão, como a gente fala, para enfrentar o urso. É uma avaliação absurda, estranha, no sentido de dizer assim, o que é que pretende se de antemão está a leitura de que não há uma possibilidade de sucesso? Eu digo sucesso de forma militar. Ora, a primeira coisa que tem que ser estudada por os países que deixaram a ex-União Soviética, né, é o caso dos países do Báltico, a Polônia, países como a Romênia, a Ucrânia que está querendo entrar, mas não consegue, ela queria ser um igual, caso da República Tcheca. Eu não falo Hungria e nem falo da Eslováquia, porque os dois estão se mantendo à parte desse conflito direto que a Europa tem proporcionado com a Rússia no controle ali da Ucrânia, né, vamos dizer assim, no fornecimento das armas e tudo da Ucrânia. Mas é importante saber o seguinte, ora, a partir do momento em que a Nova Rússia, que é essa área que está sendo anexada, que foi anexada pela própria Rússia, além da Crimeia, ou seja, a região ali do Donbás, Kharkovia, tem, de certa forma, vamos dizer assim, um histórico russo, né? Então, fazia parte do Império Russo, o antigo Império Russo. Está só simplesmente voltando para trás. Por sua vez, a Polônia tem braços, a região de Lviv, por exemplo, ela tem braços, territórios que eram pertencentes à Polônia e que foram tomados no decorrer da Segunda Guerra Mundial, quando Stalin resolveu dividir a Polônia com Hitler. Né? Vocês conhecem essa história. Pois bem, e tem também trechos da Romênia, ou seja, o que é a Ucrânia, historicamente. Kiev, vocês sabem, foi o berço do Império Russo, né? O Império Russo não nasceu em Moscou, o Império Russo nasce em Kiev, na Ucrânia. E, por conta disso, esse coração, seria assim, vamos dizer, seria o mais nato da Ucrânia, o pedaço, o corpo, vamos dizer assim, efetivamente ucraniano. Mas esses pedaços de território que pertenciam, por exemplo, à Polônia, à Romênia e tal, que de certa forma hoje fazem parte da Polônia, da Ucrânia, tem, desde o começo desse conflito com a Rússia, tem sido propagado dentro da Polônia, dentro da Romênia, na Hungria, vamos dizer assim, a perspectiva de que, se houver uma derrota da Ucrânia, esses países europeus vão praticamente tomar de volta os seus territórios, vão se sentir à vontade para acrescer esse território atual com parcelas do território ucraniano. Por isso tem os analistas na Europa fazendo a seguinte análise: nesse verão, provavelmente, a Ucrânia vai deixar de existir como nação, justamente por conta dessa coisa dos abutres em volta, que estariam dispostos a, vamos dizer assim, a recortar o que hoje é o território da Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores países da Europa, né? A rigor, independente de qualquer coisa. Se você olhar para o mapa, você vai ver ali que a área da Ucrânia é uma área muito grande. Pois bem, isso dessa forma, se continuar essa provocação e se o russo resolver de se dirigir a Kiev, que é o que está todo mundo suspeitando. Mas vamos só, o líder tcheco entrou com um comunicado assim, que a OTAN tem que entrar em guerra com a Rússia. Observe, a República Tcheca, partícipe, pedaço da antiga Tchecoslováquia, que era antes pertencente
vamos dizer assim, ao corpo do Tratado de Varsóvia, né, que pertencia ao bloco oriental, ou seja, o bloco comunista, o lado oriental da Europa, juntamente com Hungria, Bulgária, etc., Polônia. Então, esses países que deixaram a área de influência, né, o cerco, vamos dizer assim, a área que a União Soviética tinha como influência, como sua área de influência, e entraram dentro do bloco ocidental, eles não perceberam ainda, e é visível isso se você observar, eu tive falando em outras oportunidades aqui, que existem duas OTANs, né? Existe uma OTAN que foi criada e existe, conduzida na Europa pela Inglaterra, e que existe para proteger as necessidades do império, da matriz do império estadunidense, né? Veja que a recíproca não é verdadeira, veja, observe, né? Os apelos que eles fazem para os Estados Unidos agora, nesse momento, está chutando a OTAN, está dividindo a OTAN. Mas isso são outras, vamos dizer assim, outros estudos que a gente pode depois fazer. E, aliás, a rigor, eu tenho até um estudo desse já constante aqui no nosso canal. Você pode até fazer uma verificação. Está distribuído em capítulos um estudo sobre o que é a OTAN, do que se trata a OTAN e qual é o papel dela na atual conjuntura da Europa, dos conflitos na Europa, né? Pois bem, mas o que eu quero que você perceba é que os países que foram anexados, puxados para dentro da OTAN ou para a União Europeia, que faziam parte, vamos dizer assim, da Europa Oriental, era de certa forma a área de influência da antiga União Soviética, esses países foram puxados para funcionar como uma espécie de colchão, como uma espécie de possibilidades de colocarem, vamos dizer assim, instabilidade nas fronteiras da Rússia. Eles não foram puxados para dentro para a organização do Tratado do Atlântico Norte se envolver e correr risco para defendê-los. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, eles entraram para dentro da instituição como um ativo para aumentar, vamos dizer assim, o colchão de defesa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Não foi para a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos ter mais um problema para defender. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eles entraram para cumprir um objetivo, vamos dizer assim, funcionar como um elemento, uma coisa dentro da estrutura da OTAN que não é retribuído se houver a necessidade para eles. Mas eles não perceberam isso. E observe, não existe nenhuma coisa historicamente comprovada que o artigo 5º poderia ser usado para defendê-los. Não existe nenhum momento na história deles, desde que entraram na OTAN, que eles tiveram a demonstração de que poderia usar o artigo 5º para defender seus interesses. Isso nunca passou por uma experiência, por um teste, por um exercício. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Então, não tem um exercício onde eles demonstraram, ou seja, o Ocidente, essa fidelidade na defesa estratégica, militar, dos países que entraram, que estão nesse papel. E por que é fácil detectar isso? É fácil detectar isso até pela forma como são tratados. Eles não são recebidos como o europeu comum, né? Veja, por exemplo, eu até dei o exemplo da Turquia. A Turquia é um país que está no continente europeu e ela está na OTAN desde os seus primórdios. Logo que foi criada, pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, a Turquia entrou. E ela entrou porque tinha, vamos dizer assim, algo de interesse desses países da Europa Ocidental e dos americanos, dos estadunidenses, que era muito importante para a defesa e para a luta contra o Império Soviético que estava do outro lado do Muro de Berlim. Qual era a situação do Mar Negro, a situação do Estreito do Bósforo, Dardanelos, percebe? Então, essa situação
física geográfica da OTAN é que fez ela entrar da Turquia, desculpem, da Turquia, é que fez ela ser convidada, ser puxada para dentro da OTAN. E também por causa do risco de ela entrar no Pacto de Varsóvia, que era a outra instituição de defesa que foi criado, o Bloco de Defesa Conjunta, que foi criado em 56 para se contrapor à OTAN. Então, para evitar que ela entrasse no grupo dos adversários, e por conta da situação geográfica, logística, que era para a própria, vamos dizer assim, estrutura da organização ocidental, era importante ter ela dentro. Mas nunca aceitaram ela na União Europeia. Você veja que estão fazendo um discurso para a Ucrânia de tentar colocar a Ucrânia urgentemente, só para, vamos dizer assim, criar a ilusão e criar um transtorno para a Rússia. Fizeram isso, ofereceram para a Geórgia. Mas a Turquia se mantém ainda debaixo do coturno, numa análise de processo que já vai mais de 30 anos, para acessar o mercado comum da Europa, para entrar na União Europeia. Ela é da OTAN, mas não é da União Europeia. Percebe a coisa? E isso são os turcos, que têm toda essa importância para a estrutura de defesa da OTAN. Então, aos eslavos que querem ser europeus ocidentais, eles, eu já disse em várias oportunidades, eles tratam da mesma forma que o Hitler tratava. Então, por isso, quando iniciou essas hostilidades na operação militar da Rússia na Ucrânia, e que a OTAN começou a participar do conflito pelos bastidores, mantendo a munição, mantendo a arma, o serviço de informação, a inteligência, todo o processo da guerra que está sendo travada com a Rússia é mantido pela OTAN. Nessa hora, quem faz o discurso, quem cria, vamos dizer assim, os países eslavos, eles são um cachorrinho importante, porque eles é quem replicam o processo da russofobia. Eles replicam o ódio ao russo, a política de terror, que permite o Ocidente ficar gastando muito dinheiro para se armar para uma guerra imaginária que eles imaginam que a Rússia promoveria contra o Ocidente. Então, existe essa OTAN de segunda categoria. E aí, com relação a essa OTAN de segunda categoria, que agora o presidente tcheco diz, a OTAN tem que fazer isso. Ele imagina, olha, se a Rússia resolver retribuir esses ataques terroristas que está sofrendo dentro do território russo, dentro de um território de um país eslavo que está na OTAN, o caso, por exemplo, da Polônia, o caso de algum dos países bálticos ali, a Letônia, que está sendo muito visada, é claro que os americanos não vão correr o risco deles de meter a mão no fogo por um eslavo. Não é nem europeu ocidental, não é nem o Reino Unido, não é nem o inglês. Ou seja, esses eslavos, eles não mediram ainda as consequências onde eles estão. Além do mais, provocar a chamada guerra, né, que estão em estado de guerra praticamente. Grandes investimentos, tanto a Alemanha, a Polônia e tal, está todo mundo fazendo grandes investimentos em defesa, armamentos e tal, em chamamento, treinamento. Eles estão fazendo esses gastos imaginando que até 2029 deverão ter uma guerra direta com a Rússia. Se ocorrer isso, eles estão perdidos. Ameaçaram, por exemplo, atacar Kaliningrado, a Letônia. Atacar Kaliningrado. Se atacar Kaliningrado, disse um pensador europeu, nesse momento não vai existir mais Kaliningrado. Vai desaparecer Kaliningrado. Porque, segundo ele, vai desaparecer a necessidade de fazer trânsito entre um país báltico e a Rússia, ou seja, o desligamento territorial físico de Kaliningrado do território russo vai deixar de existir, vai haver uma ligação direta,
porque ele provavelmente vai tomar o paizinho que fica no meio do caminho. Percebeu? Esse é um drama. Ou seja, esse pedaço da OTAN de segunda categoria, os vassalos da OTAN, que tentam provocar os europeus ocidentais, americanos, estadunidenses, aí uma guerra direta com a Rússia, imaginando que defenderá os interesses dele, está enganado. Não existe isso para esse pedaço da OTAN. Essa OTAN de segunda categoria, ela só tem função numa direção. O fluxo só caminha para um lado. Só caminha a ajuda deles, ou seja, o papel deles como colchão para a defesa do Ocidente. Não funciona no caminho inverso. Não existe ação do Ocidente, da organização ocidental, dirigida para proteger especificamente eles. Se for especificamente eles os atacados, o artigo 5º não vai funcionar para eles. Vai parecer muito aquela história do acordo proposto pelo Ocidente para o Stalin antes da Segunda Guerra Mundial, onde o Ocidente pedia que Stalin atacasse a Alemanha, atacasse o Hitler, se o Hitler atacasse o Ocidente. E aí tá, e o Stalin quis botar no acordo, se o Hitler atacar o Oriente, ou seja, a Rússia, a União Soviética, se o Hitler for para o Oriente, então o Ocidente também tem que... Nessa hora o Ocidente disse, não é assim não. Não é assim não pode ser assim não e tal. Percebeu? Por causa disso, o Stalin deixou o Ocidente, fez um acordo de não agressão com o Hitler e dividiram a Polônia. Isso foi o começo da guerra. Começo entre aspas, né? O começo daquele momento quente, porque a primeira guerra é o começo da segunda, né? O começo da Segunda Guerra Mundial está exatamente os primórdios, as causas, tal, todas as motivações, fundamentações, toda está completa na Primeira Guerra Mundial. Então, mas é isso aí. Eu gostaria de ter chamado essa atenção para entender o que está ocorrendo na Europa. Está correndo risco. A outra coisa, que esses paizinhos eslavos que vivem de provocar a Rússia se comportam como vassalo, como cachorrinhos do Ocidente, acreditando que o Ocidente vai de fato defendê-los quando chegar a hora, o entendimento de que eles parece que não leem as notícias atuais, eles não veem o que está acontecendo no mundo, eles não estão vendo que está sendo derrotado. A OTAN, eles são da OTAN e sabem, jogaram muito dinheiro da economia deles, jogaram armas, jogaram tudo que tinham para dentro da guerra na Ucrânia, estão lá lutando contra a Rússia e está sendo derrotada. Eles sabem que a OTAN está sendo derrotada. Continua apostando nessa coisa no escuro, acreditando que alguma coisa pode ser diferente. Não vai ser diferente. Eles estão vendo que estadunidense acabam de ser derrotado no Golfo Pérsico, ali no Oriente Médio, contra o Irã. Está sendo derrotado pelo Irã. E eles não estão percebendo que eles não estão tendo munição, não estão tendo arma para enfrentar o Irã. E aí eles botam o mapa na mesa e se atreve a prever isso que o tcheco está querendo fazer. Olha só, a coisa de ter mandado 5.000 soldados, 5.000 tropas para a Polônia, recentemente Gorbachev encaminhou, essa coisa ela é só uma transferência de pessoal que estava na Alemanha, nas bases estacionadas na Alemanha, para ir para a Polônia por conta de uma desavença, de uma discordância pessoal entre o salsichão da Alemanha e o Gorbachev estadunidense. Só por isso. Não tem investimento, não tem compromisso, não tem nada disso. Como diz o russo, o Gorbachev não troca Boston por Berlim. Não troca. Ele não troca Boston por Varsóvia. Não é? É uma coisa fácil de se perceber. É só olhar o que está acontecendo no Oriente Médio.
Pois bem, vamos ficando por aqui, nós voltamos logo, logo com outros estudos que eu estou querendo. Eu digo, ó, o Putin já foi para Cazaquistão, o China já vai para a Coreia do Norte, a OTAN, esses caras que estão chamando a OTAN para a guerra com a Rússia, tem que entender que a Coreia do Norte teve brincando, fazendo exercício na Ucrânia. Lá não dentro da Ucrânia, mas no território russo, em Kursk, botando as coisas para fora. Isso quer dizer o quê? Que um conflito com a Rússia tem que ler as variáveis inteiras, não vai dormir no ponto. Não existe a possibilidade desse enfrentamento sair bem para quem está ali vizinho da Rússia. Nenhuma possibilidade. Né? Pois bem, visto isso aí, eu aconselho de novo, faz a tua inscrição, volta nos vídeos que a gente tem no canal, dá uma olhadinha, escreve teus comentários, participa e também ouve o W Pueblo, beleza? Abraço. Acorda, indignação transborda, toma a frente da horda, lugar não há pra Jolie. Acorda, que a ti não reste sobroço, ponte em volta do pescoço dos que imitam Luís. A cor da liberdade é sangue, que o covarde se zangue, exige o próprio nariz. A cor da igualdade é sangue, que o covarde se zangue, exige o próprio nariz. Lara, lara, lara,